E aí? Espero que estejam aí todos muito bem. Bora falar da membrana plasmática. Então, hoje mais um assunto relacionado à biologia. Vamos falar dessa organela aqui, ó. Nossa, eu gosto muito. Tá borrado o batom, não. Gosto muito da membrana plasmática. Acho que conforme a gente vai estudando, vocês vão entender por quê. Deixa eu compartilhar aqui. Fechou, bora aqui. Vamos falar então da membrana plasmática, essa estrutura celular que é tão importante quando a gente começa a pensar, né, em estrutura celular. A membrana plasmática, olha lá, membrana celular ou plasmalema é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as procariontes, que são aquelas células que não tem o núcleo definido, não tem carioteca, e as eucarióticas, que tem aí a membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca. Outra coisa importante da gente saber em relação à membrana plasmática é que o modelo dela é um modelo mosaico fluido. E a gente já vai começar a entender um pouco mais por que que isso é importante. Por que que fala-se do mosaico fluido? Então, é uma bicamada, né, uma camada dupla de fosfolipídios, e ela é um mosaico fluido porque ela permite que essas moléculas, né, que nem proteínas, oligosacarídeos, consigam o quê? Consigam se deslocar entre ela. Então, não é uma coisa fixa, a membrana plasmática não é uma parede, não é uma coisa que não permite essa fluidez. Ela permite sim, e isso é importante para a célula, porque vai permitir a própria locomoção, vai permitir que nutrientes estejam entrando na célula, e a gente já vai falar sobre isso também. Aqui, a gente tem uma célula procarionte, então aqui a membrana plasmática, aqui ó, e aqui uma célula eucarionte, e aqui a membrana plasmática, é exatamente o que separa, né, o meio extracelular do meio intracelular, tanto nas células eucariontes quanto nas células procariontes. Se não fosse a membrana plasmática, a gente não iria conseguir definir onde é que começava, onde é que terminava, porque ia ficar tudo junto. A gente não conseguiria delimitar. E aí os processos que acontecem dentro da célula não iria acontecer, porque simplesmente não ia ter toda essa delimitação. Voltando aqui, então, a membrana plasmática vai ser formada por várias estruturas que a gente vai ver agora. Então, uma dessas estruturas são os açúcares, né, na forma de oligosacarídeos. Os açúcares são em pouquíssimas quantidades, mas são extremamente importantes, porque eles impedem o ataque de vírus e de bactéria, né? Então, quando a gente começa a ver a importância, a gente vê que esses oligosacarídeos, eles vão ter uma função de defesa da célula. Os lipídios, então, a gente vai ter a dupla camada de fosfolipídios. Então, os lipídios vão ficar aqui, ó, nessa parte aqui da membrana. E aí, no caso da célula animal, a gente também tem colesterol. Então, você vai ter o grupo do fósforo e o grupo do lipídio. Então, a gente vai ter um álcool que vai ser ligado com duas moléculas de ácidos graxos e um grupo fosfato. E aí, a gente vai ter essa bicamada de fosfolipídios. Essa região, o que que vai fazer? Vai ter uma parte que vai ser hidrofílica, ou seja, a hidrofílica não tem afinidade com a água, a hidrofílica tem afinidade com a água, e a hidrofóbica que não tem afinidade com a água. A hidrofóbica, ela vai ficar aqui no meinho. E a hidrofílica, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Isso é importante por quê? Porque a água, na hora que ela vai permear a membrana,
plasmática, ela vai se ligar aqui, mas quando ela chega aqui no meio da membrana, automaticamente essa membrana vupt, vai empurrar essa água para dentro da célula, porque senão a água iria ficar toda acumulada onde? Na membrana plasmática. É show, gente, fala sério, né? Esses mecanismos que acontecem no nosso corpo é uma perfeição, né? Muito, muito bacana. Tá? Então, o grupo do fosfato tá aqui fora. Opa, essas bolinhas aqui e essas bolinhas aqui. E aí, a parte do lipídio vai estar bem aqui no meio, né? Como se fosse o recheio de um sanduíche. As proteínas, então, nós temos essas maiores aqui, essas, né, que tá aqui no desenho, né? Essa figura tá em vermelho. São que a gente vai ter em maior quantidade e são extremamente funcionais, né? Nós vamos ter proteínas que ficam mergulhadas aqui, interrompendo toda a camada de fosfolipídios da membrana plasmática. Temos também proteínas que vão ficar só mais externamente, tá? E essas mais externas são as proteínas periféricas, um exemplo delas é o que faz o tipo sanguíneo, né? O ABO, o sistema BOMN e também o RH. Então, quais são as funções das proteínas, né? Então, deixa eu ver aqui uma outra imagem. Ah, aqui tá bonitinho, ó. A bicamada lipídica, né? Então, a cabeça, ó, hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e o corpo hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Então, aqui a gente vai ter as proteínas, tá? Primeiro, mecanismo de transporte. Ou seja, essas proteínas, elas conseguem formar túneis que vão deixar alguma coisa que está fora da célula entrar para a célula. Então, esse transporte é extremamente importante para essa nossa célula, né? Como é que vai chegar nutrientes, como é que vai chegar alguma substância que precise, né? Permear nessa membrana celular. Receptores de membrana, então nós temos proteínas que vão receber os estímulos que o corpo está mandando. Então, como é que um hormônio que é produzido lá no cérebro vai chegar na célula lá do ovário, vai chegar na célula do testículo, né? Um hormônio que é produzido numa determinada região do corpo vai chegar na outra. Então, através do sangue, então vai para a circulação sanguínea, e este sangue com esse hormônio vai circulando no corpo. Quando ele chega naquela célula, naquela estrutura, aquele hormônio vai se ligar a essa proteína que é receptora de membrana e vai ativar a funcionalidade daquela célula. As proteínas também vão permitir a adesão de uma célula com a outra, então deixar bem juntinho, e também serve como ponto de ancoragem para o citoesqueleto. As proteínas de reconhecimento, que vão reconhecer algumas glicoproteínas, né, que vão reconhecer as células, umas às outras. Vão transportar também essa questão da energia, né? Então, são algumas proteínas que permitem que esse transporte de coisas que estão fora da célula para dentro da célula e de dentro para fora seja realizado por meio de uma maneira mais fácil, sem tanto gasto de energia. Tem as proteínas de ação enzimática, que elas vão atuar aonde? Elas vão atuar em órgãos específicos que têm essa função de produção de enzimas. E aí é legal quando eu falo isso, porque às vezes gera dúvida. Então, nós temos essas estruturas nas nossas células, só que tem regiões do nosso corpo com função específica. Então, essa região do corpo com função específica acaba tendo mais tipo de uma célula do que do outro, tá bom? Mais organelas do que outras. Então, a gente vai também falar sobre isso. E também a de ancoragem. Essa proteína de ação enzimática, ela pode ajudar a agir sozinha, mas geralmente ela age em cadeia. Então, quando começa o primeiro estímulo, vai vindo os seguintes e assim sucessivamente.
Um exemplo que eu vou dar, né? Quando a gente fala sobre a proteína de adesão, então vamos lembrar da pele, né? Na nossa pele, as células têm que ficar extremamente juntas, porque se elas ficarem um pouco separadas, qualquer coisa vai entrar na nossa pele. E a gente não quer isso. A pele vai ter uma função de barreira, de proteção. Então, a membrana plasmática das células da pele, elas têm que ter essa proteína de adesão mais forte. E aí, claro, vai ter outras coisas associadas e depois a gente fala sobre isso também. Então, principais características da membrana celular. Primeiro, manutenção do que está fora e do que está dentro da célula, e dessa maneira consegue manter a vida celular. Seleciona o que vai entrar e o que vai sair naquele citoplasma. Vai permitir que uma célula consiga enviar estímulos para outras células e muitas vezes pode até enviar nutrientes para outras células. Aí, nós temos também, olha que show essa figura, né? Nós temos também o quê? Os transportes que são feitos através das membranas. Nós temos dois tipos de transporte, transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo não tem gasto de energia. Já o transporte ativo tem sim gasto de energia. E como é que é feita, né, esse gasto de energia? É através da molécula de ATP. Precisa-se do trifosfato de adenosina, que é o ATP, para que possa conseguir ter esse transporte entre as membranas, tá? Ou de uma célula para outra, ou do meio intracelular para o meio extracelular. Primeiro transporte que a gente vai falar é a osmose. E é engraçado quando a gente começa a pensar em osmose, porque a gente lembra, ah, meu Deus do céu, né? Mas a osmose, ela vai ter uma característica, que o nosso corpo tende à homeostase. O que vem a ser homeostase? Homeostase é equilíbrio. Então, tudo no nosso corpo tende ao equilíbrio. Tudo que a gente faz tende ao equilíbrio. Se a gente entra num lugar que está muito quente, muito abafado, a gente começa a transpirar. Por quê? Porque esse calor começa a aquecer o nosso corpo. E automaticamente a gente vai começar a suar. Para quê? Para que esse suor consiga esfriar o nosso corpo e aí manter a temperatura equilibrada. Então, tudo no nosso corpo tende à homeostase, que é o equilíbrio. E aí a osmose, ela vai muito disso. Por quê? Porque vamos aqui, ó. Você tem uma membrana. De um lado, você tem uma parte que tá com bastante água e pouco, né, bastante solvente, pouco soluto. Já do outro lado, você tem o quê? Muito soluto. O que que essa membrana vai fazer? Ela vai permitir que o solvente que está aqui passe para esse lado, para que esse lado fique em equilíbrio com esse lado. De novo, a osmose ela não vai ser influenciada pela natureza do soluto, mas pelo número de partículas que tem, tá? É a quantidade que tem de um lado e do outro. Aqui a gente vai ter um soluto e vai ter uma quantidade de solvente. Aqui também. Então, como solvente, vamos pensar na água. Aqui a gente tem poucas partículas e bastante água. Aqui a gente tem a mesma quantidade de água, mas tem muita partícula. Mano, tá desregulado. O que tá aqui fora, o que tá desse lado, tá diferente do que tá desse lado. Então, essa membrana vai fazer o quê? Vai fazer com que a água que está desse lado passe para esse lado. E aqui, a gente tem o resultado final do equilíbrio. Então, a gente vai ter, quando a quantidade
de soluto e dissolvente for semelhante dos dois lados, vai parar, senão vai continuar passando. Isso é importante quando a gente pensa aí nas nossas células, né? Então, aqui de novo. Então, aqui, ó, tem cristais e tem a água. Aqui tem muitos cristais e a mesma quantidade de água. O que vai acontecer? Esse lado vai começar a perder água. Para quê? Para que fique equilibrado. Para que aqui tenha uma solução equilibrada em relação a essa. Então, vamos imaginar que esse pontilhado aqui, ó, é a membrana celular. Que aqui a gente tem a célula. E aqui a gente tem o meio extracelular. Então, sim, a célula, ela perde água para o meio, ou então ela vai receber água do meio para tentar fazer o equilíbrio. Por isso que dependendo do que a gente come, né? Se a gente come uma comida muito salgada, então a gente acaba tendo muito sal aqui circulando no nosso corpo, circulando no sangue, as células vão começar a perder água. E aí vai aumentar esse volume extracelular para equilibrar essa equação. O ideal é isotônico, que é a mesma concentração, fora e dentro da célula. Se tá hipertônico ou hipotônico, o que vai acontecer? Vai juntar, vai equilibrar, então vai passar água de um lado para o outro, até que a solução se torne isotônica, até que ela fique o quê? Equilibrada. Outro exemplo é a difusão, né? A difusão, você vai ter a passagem das moléculas desse soluto de um local que está de maior concentração até estabelecer o equilíbrio. É um processo demorado, ele é lento, mas ele vai acontecer. Então, aqui a gente tem um lado que tem mais essa concentração desse cinza, e aí, na hora, ele começa o quê? A se espalhar, porque a ideia é que fique em equilíbrio, em que a gente consiga ter toda essa parte aí, a concentração em toda a estrutura. Existe também a difusão facilitada. Essa difusão facilitada, ela vai a favor do gradiente de concentração, não tem gasto de energia. Acontece muito com alguns açúcares, né, com a glicose, por exemplo. Mas o que vai acontecer? Então, vai ter a glicose circulando no corpo. E aí ela vai entrar na célula por difusão facilitada. Só que vai ter uma hora, mano, que a célula vai falar, eu não preciso de mais açúcar. Então, mesmo que você coma mais açúcar para mandar, vai ter o ponto de saturação. E aí, quando alcança essa saturação, não vai mais entrar açúcar na célula, e aí vai ficar saturado, e aí o açúcar vai ficar do lado de fora da célula. Beleza? Transporte ativo. Então, o transporte ativo você tem gasto de energia. Então, você vai ter a liberação de ATP. Então, o ATP que vai ser formado lá dentro da célula numa estrutura, ele vem para se ligar nas proteínas que da membrana, que estão responsáveis em fazer isso, para conseguir liberar essa energia, para que a gente consiga permitir essa permeação. Aqui a gente vê, por exemplo, como é interessante quando a gente começa a pensar na função da membrana celular, aí a gente vê, né, que a difusão ela vai acontecer aí, né? Ela vai ter, a osmose vai acontecer aí, assim como o transporte ativo. E aí a gente já falou das proteínas de transporte. Então, aqui, ó, as proteínas de transporte vão ter essa função de pegar esse ATP e conseguir se ligar para fazer o transporte, deixar o que vai entrar, e aí fazer o que for sair, vai sair para acontecer alguma coisa. Então, um exemplo, né, que a gente comenta é a bomba de sódio e potássio, depois a gente fala sobre isso, mas para que aconteça, né, a contração muscular, a gente vai precisar da bomba de sódio e potássio funcionando certinho no nosso corpo. Então, enquanto vai ter o ATP,
vai se ligar, a célula vai receber o estímulo, e aí o sódio entra, o potássio sai, depois o potássio sai, o sódio entra, e assim sucessivamente para ter o quê? A parte da contração muscular. Quando a gente pensa nessa parte aí da contração muscular, a gente vê a importância dessa liberação de energia. A gente percebe a importância dessa parte aí de captação de energia. Tem também o transporte acoplado. Como é que acontece o transporte acoplado? Enquanto está acontecendo aqui o transporte ativo, então entrando e saindo substâncias da célula, algumas substâncias que estão aqui em volta entram junto e aí acabam permeando na célula, mesmo que seja contra o gradiente de concentração, tá? Mesmo que a célula não esteja precisando, ela acaba entrando. É o que acontece com alguns açúcares. A membrana celular também é responsável por aquilo que vai entrar e sair. Então, aqui é a imagem do transporte acoplado, né? Então, nós temos a endocitose e a exocitose. A endocitose, ela vai ser responsável pelo quê? Por aquilo que vai entrar na célula. Então, como é endocitose, a gente vai ter dois... deixa eu só arrumar aqui. A gente tem dois processos. A fagocitose e a pinocitose. A fagocitose vai acontecer quando a célula for receber partículas que são maiores, né? Então, a membrana celular vai estender os pseudópodes, envolver essa partícula e essa partícula vai entrar na célula. A pinocitose vai acontecer quando? Quando são partículas bem pequenas ou então partículas diluídas. Então, são partículas bem menores. E a exocitose vai acontecer quando precisar eliminar algum conteúdo celular para fora da célula. Então, alguma coisa que está dentro da célula que vai precisar sair. Nós também temos a endocitose mediada, que vai depender de vários receptores de membrana. Então, vários exemplos que a gente tem são alguns princípios ativos que vão se ligar para conseguir permear com mais facilidade nesta célula. Então, aqui a gente tem um conteúdo que foi, né, que foi englobado, foi usado, e o que não for usado vai migrar para ser secretado ou excretado. Então, aqui podem ser substâncias que são necessárias para o corpo, então, essa coisa de eliminar hormônio ou enzimas digestivas e tudo mais, ou então simplesmente coisas que a célula não vai mais utilizar. Na endocitose mediada, que a gente estava falando aqui, é muito comum essa recepção de princípios ativos também de medicamentos, tá? Então, quando o medicamento, para agir naquela célula, os caras catam, né? Os cientistas vão pegar, estudar a membrana plasmática daquela célula para ver qual é o melhor, a melhor substância para permear e conseguir trabalhar e melhorar o quadro, né, de doença, alguma coisa nesse sentido, alívio de dor e tudo mais. Por isso que existem remédios que são muito específicos, eles vão exatamente num problema da pessoa, naquela célula. E também alguns remédios que são mais sistêmicos, né, que conseguem agir com mais tipos de proteínas e captar e permear mais facilmente em diversas células. E aqui a gente vê, né, então, o resuminho aí do que a gente viu agora da pinocitose, endocitose e exocitose. Então, aqui a gente tem o quê? A gente vai ter um nutriente chegando, uma molécula chegando, e aí aqui vai mandar já mensagem, depois a gente vai falar disso aqui também,
Vamos falar, vai estar mandando a mensagem, ó, tá chegando alimento, bora preparar a celulinha, bora preparar a membrana plasmática para receber. Membrana plasmática vai receber, ou por pinocitose ou por fagocitose, e vai formar um vacúolo, tá? Esse vacúolo começa a migrar dentro da célula, e aí vai vir quem? O lisossomo, e vai se acoplar, vai juntar com essa vesícula. E aí vai fazer o vacúolo digestivo. E vai digerir o que está aqui dentro. Digeriu, beleza, a célula vai usar tal coisa, vupt, as coisinhas ficam para a célula usar. Mano, isso aqui a célula não precisa usar, então vamos eliminar. E aí, esse vacúolo, ele vai em direção à membrana plasmática, e quando chega na membrana plasmática, ele é eliminado. Então, aqui a gente vê mais uma função extremamente importante da membrana, né? Se a membrana fosse fixa, ela não ia conseguir permitir esse tipo de movimentação, né, das estruturas dentro e fora dela. E até mesmo essa ligação. Beleza? Espero que tenham curtido. E bora lá. Deixa eu interromper aqui. E beleza? Espero aí que tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.